personalização em escala e as experiências 1 a 1 exigem que dados, perfil e conteúdo façam parte do mesmo ecossistema. Como organização, nós precisamos construir esses pilares e ir trabalhando constantemente o reuso do que já foi criado, de forma consistente. Isso significa ter uma única base de dados consolidada, uma única definição de segmento, uma única definição de oferta e uma única definição de jornada. Isso também faz com que você precise se organizar como uma única equipe, para conduzir de forma consistente a criação da experiência do cliente com a sua empresa. Para garantir que essa experiência seja humanizada, ela precisa ser em tempo real, omnicanal, contextual e consistente. E para tornar tudo isso possível, nós precisamos de uma arquitetura escalável e com visão de futuro, para aí sim permitir a implementação de casos avançados de personalização, de forma exponencial. Nós vamos falar sobre a Adobe Experience Platform, sobre seu cérebro de comunicação e orquestração, e como consegue trabalhar experiências 1 a 1, em tempo real, e como tudo isso interage com o seu ecossistema de tecnologia atual. A Adobe Experience Platform tem 2 componentes principais. O primeiro é o perfil do cliente, que envolve todos os aspectos da personalização, como coleta de dados, criação de perfis, segmentação e ativação, tudo em tempo real. E o segundo é o Data Lake, que é usado para armazenamento de todos esses dados coletados e para casos de uso de análise omnichannel e machine learning. Para garantir a coleta de dados em tempo real e a ativação desses dados também em tempo real, um terceiro componente é a infraestrutura Edge da Adobe. O Edge é uma rede globalmente distribuída de servidores que recebem dados de canais como sites e apps. Esses servidores Edge são elementos fundamentais para garantir a coleta simplificada de dados, não apenas para uso pela Adobe Experience Platform, mas também para todas as soluções da Adobe Experience Cloud. Então, sempre que um cliente interagir com o seu site ou com o seu aplicativo, esses dados vão ser coletados usando o SDK Web ou Mobile, e esses dados vão ser recebidos pelo Edge, que vai responder em milissegundos com as qualificações de segmentos e ofertas personalizadas, resultando na personalização no site, no app, na página atual e também na próxima página. Os dados coletados são armazenados no perfil do cliente em tempo real. Um perfil de cliente consiste em atributos do perfil, eventos e o gráfico de identidade, que tem todas as identidades vinculadas a um cliente, o que nos permite coletar dados de várias fontes e em seguida combinar esses dados em uma visão única do seu cliente, já disponível para personalização consistente de forma omnicanal. Agora vamos falar sobre ativação. Você pode usar os dados do perfil do cliente através de 3 formas principais: usando a API de perfil, criando segmentos e criando jornadas do cliente para comunicação 1 a 1. As pesquisas de perfil por meio de API são voltadas para casos de uso em ambientes como call centers ou totens, que pesquisam todos os atributos de perfil e todos os dados comportamentais de um cliente, atualizados até o último milissegundo, para que a experiência no call center ou nesse totem possa ser personalizada. Já no fluxo de ativação baseado em segmentos, podemos trabalhar casos de uso em que o Adobe Target, por exemplo, lê esses segmentos da Adobe Experience Platform em tempo real, diretamente do Edge, para que quando um cliente expresse interesse em um produto no site, o Adobe Target já possa personalizar imediatamente essa experiência, lendo essa associação do segmento no Edge e mudando o conteúdo do seu site instantaneamente. Com a Real-Time CDP, as qualificações de segmento podem ser enviadas para canais como Social, Search e Display. Dentre esses, alguns dos destinos mais usuais incluem Facebook, LinkedIn, Twitter, Google e também vários outros destinos de publicidade como The Trade Desk, Yahoo e vários outros. Esses segmentos também podem ser compartilhados com destinos de e-mail marketing, como por exemplo Oracle Responses, Eloqua, Salesforce Marketing Cloud e muitos outros. Temos também Destinations Enterprise, que estão disponíveis e prontos para uso, como serviços da AWS, como Kinesis e S3, serviços da Azure, como Event Hub e Blob Storage. Além disso, usando o destino API HTTP, uma qualificação de segmento pode ser transmitida para qualquer terminal de API personalizado em um formato padronizado. E o SDK de Destinations permite que você crie seu próprio destino personalizado,
com modelos que sejam correspondentes aos requisitos dos seus próprios sistemas. A ativação baseada em segmentos é extremamente útil e necessária para que possamos interagir com diversos tipos de ferramentas. E, além disso, também precisamos ouvir o comportamento do cliente de forma granular e responder imediatamente a esses comportamentos, de forma contextualizada. É aí que as experiências 1 a 1 entram em cena. As experiências 1 a 1 são ativadas pelo Adobe Journey Optimizer, que é uma aplicação desenvolvida sobre a base da Adobe Experience Platform. O Journey Optimizer permite ouvir eventos como criação de conta, visualização de página, visualização de produto, adicionar ao carrinho, qualificações de segmento e muito mais, para então acionar o início de uma jornada. Cada jornada é definida como uma sequência de determinados tempos de espera e a capacidade de consultar o perfil do cliente em tempo real na Adobe Experience Platform, em qualquer ponto da jornada. Além de consultar o perfil do cliente em tempo real, também é possível consultar qualquer fonte de dados externa através de API em tempo real. Dessa forma, você pode consultar sistemas de decisão externos, endpoints de machine learning, APIs meteorológicas e também seu sistema de estoque na loja. Todas essas fontes de dados podem trazer informações contextuais e oportunas para a jornada e podem ajudar a personalizar a experiência geral do seu cliente. Em uma jornada, as mensagens podem ser enviadas para qualquer aplicação através de API. Também é possível enviar um e-mail, push, SMS ou uma mensagem in-app por meio do Journey Optimizer de forma nativa. E definir ações personalizadas para aplicativos externos, como destinos de e-mail marketing, AWS, Microsoft e muito mais. O único requisito para essas soluções é que elas precisam ter uma API com a qual o Journey Optimizer possa se comunicar. Ao enviar as mensagens, você precisa da capacidade de criar e reutilizar o conteúdo. Para isso, o Journey Optimizer vem com o ambiente do Adobe Experience Manager Assets Essentials. Isso permite que você trabalhe o conteúdo para criar seus próprios modelos de mensagens personalizados, com os atributos de perfil e dados de contexto, tudo na interface da ferramenta, de forma drag and drop. E quando falamos em personalização, também falamos em ofertas personalizadas. Como comentamos, uma oferta deve ser criada uma única vez e reutilizada em todos os canais. Com base em todos os atributos de perfil disponíveis e os dados de eventos, o serviço de Offer Decisioning da Adobe vai definir qual oferta deve ser apresentada a qual cliente. Essa oferta pode então ser usada em canais de e-mail, SMS, push, aplicativo e também para qualquer outro destino através de API. Como a decisão sobre a oferta é baseada em atributos de perfil e eventos da Adobe Experience Platform, a própria decisão faz parte do perfil do cliente e em tempo real, o que significa que isso pode ser usado em qualquer lugar. Canais como call centers e totens também podem ler a decisão e entregar ao cliente. O Adobe Target também pode reutilizar essa mesma oferta em web e no aplicativo, por meio da integração nativa entre o Edge e o Adobe Target. Assim, a mesma oferta para o mesmo cliente pode ser entregue em tempo real por meio de uma experiência tanto no site quanto no aplicativo. Nós acabamos de passar pelo ecossistema de experiência desenvolvido pela Adobe Experience Platform. Esse ecossistema de experiência precisa ser totalmente integrado ao ecossistema corporativo e aos dados da sua organização. Como muitas empresas, a sua organização provavelmente também investiu seu próprio Data Lake. Esses Data Lakes geralmente se propõem a armazenar dados históricos, entender o perfil e potencial de um cliente e aplicar machine learning e análise em todos os dados que sejam relevantes. Os dados armazenados normalmente incluem informações de CRM, transacionais, dados sobre produtos e insights de machine learning. Esses dados também são fundamentais para experiências e eles também precisam se tornar parte do ecossistema de experiência. Para isso ser possível, existem várias maneiras de trazer esses dados para a Adobe Experience Platform. Você pode usar a API diretamente ou então utilizar diversos conectores de fonte, prontos para uso na plataforma. Também é possível usar uma das diversas soluções de ETL, que podem assumir uma função intermediária de transformar e ingerir dados na plataforma. A API e os conectores de fonte geralmente são usados em um método batch, mas muitas organizações já adotaram uma mentalidade de streaming. Então, se você já investiu em AWS Kinesis, Azure Event Hub, Apache Kafka ou outras plataformas de streaming, a gente consegue trabalhar de forma otimizada.
Você consegue conectar seu pipeline de dados diretamente à Adobe Experience Platform. Para Kafka, a gente oferece um conector chamado Kafka Connect Sync. E para AWS Kinesis e Azure Event Hub, existe um conector de fonte de streaming nativo, que transmite esses dados em tempo real para o ecossistema da Adobe. Além disso, nós suportamos uma API Edge Server Side, para que as organizações também tenham a capacidade de conectar seu site e aplicativo no próprio pipeline, e assim transmitir dados de eventos para o Adobe Edge em tempo real de forma server-side, o que também permite a resposta do Edge contendo informações de personalização para ser compartilhadas em web e mobile em tempo real. Todos os dados do cliente Omnichannel inseridos na Adobe Experience Platform são armazenados em um conjunto de dados no Data Lake. Todos os dados são modelados utilizando o Experience Data Model e, com isso, dados de qualquer canal de origem são normalizados no Experience Data Model, permitindo uma personalização consistente em qualquer lugar. Com todos esses dados Omnichannel sendo armazenados na mesma plataforma e no mesmo modelo de dados, você pode ter muitas opções para obter insights a partir desses dados. Como parte da plataforma, a Adobe oferece vários serviços inteligentes de Machine Learning prontos para uso, como Attribution AI e Custom AI. Além disso, o Query Service fornece uma camada SQL no topo da plataforma, que permite interagir com ela a partir de qualquer aplicativo externo, por exemplo, ambientes de BI, como Tableau, Qlik e Power BI, mas também através de ferramentas de comando como o pSQL. E você pode até usar o Query Service para carregar dados de experiência da Adobe Experience Platform em seu próprio cluster Jupyter Notebook, que pode ser usado para treinamento e pontuação de modelos de aprendizado de máquina. Por fim, muitas organizações têm grandes equipes de negócio que desejam analisar toda a jornada do cliente. Se você deseja que suas equipes de negócio sejam ágeis e independentes na obtenção de insights valiosos, o Customer Journey Analytics é uma solução pensada exatamente para esse perfil. Ele oferece dashboards fáceis de usar e que permitem combinar dados de diversos canais em um único painel, para que você possa ter uma visão da jornada do cliente de ponta a ponta, em todos os canais. Para concluir, toda a organização já possui um grande cérebro, que é o seu ecossistema de dados. A maioria das organizações, no entanto, não tem um cérebro voltado para a comunicação e orquestração. Para oferecer experiências 1 a 1 em tempo real de forma consistente, você precisa conectar esse grande cérebro a uma única plataforma que atue com o propósito de comunicação e orquestração. Assim, é possível a gente verdadeiramente cumprir essa necessidade de personalização omnicanal 1 a 1.